Amigos ouvintes da Rádio Voz Bahá'í, sobre o tema o crescimento e desenvolvimento da espécie humana, Abdu'l-Bahá respondeu a seguinte pergunta: qual a sua opinião a respeito das teorias sustentadas por alguns filósofos europeus sobre o crescimento e desenvolvimento dos seres? Abdu'l-Bahá nos concede esta resposta. Embora tenhamos falado acerca desse assunto há poucos dias, trataremos dele novamente. Toda a questão se resume em determinar se as espécies são ou não originais. Se a espécie humana se acha estabelecida desde sua origem ou se derivou posteriormente dos animais. Certos filósofos europeus concordam em dizer que não somente a espécie cresce e se desenvolve, como também modificações podem ocorrer. Uma das provas apresentadas em apoio dessa teoria é que se tornou claro, mediante um estudo atencioso da ciência da geologia, ter a existência do vegetal precedido à do animal, e a deste precedido a existência do homem. Admitem que tanto as espécies vegetais como as animais têm mudado, porque em algumas camadas da terra foram descobertas plantas que existiam no passado, mas não existem agora. Ao longo da evolução, esses espécimes progrediram, tornaram-se mais fortes, mudando de forma e aspecto. Assim as espécies se modificaram. Há também nas camadas da terra algumas espécies de animais que sofreram metamorfose. Um destes é a serpente. Há indícios de que em certo período possuíam pés, mas com o decorrer do tempo esses membros desapareceram. De modo semelhante, existe na coluna vertebral do homem um indício, praticamente prova, de que ele, como os animais numa determinada época, possuía cauda. Esse membro alguma vez teve sua utilidade, mas com o desenvolvimento do homem deixou de ter. Desapareceu, pois, gradativamente. Quando a serpente começou a refugiar-se debaixo da terra, tornando-se réptil, já não precisava de pés, e assim estes desapareceram, persistindo, porém, seus vestígios. O argumento principal é este. A existência de vestígios de membros prova que estes em algum tempo existiram e, como foram perdendo a utilidade, aos poucos vieram a desaparecer. Assim, enquanto persistiam os membros perfeitos e necessários, os desnecessários gradualmente desapareceram pela modificação da espécie, embora se veja ainda seus vestígios. A primeira resposta a esse argumento é que o fato de haver o animal precedido ao homem não constitui prova da evolução ou transformação da espécie. Não indica que o homem fosse elevado do plano animal para o humano. Embora seja certo o aparecimento individual desses diferentes seres, é possível, no entanto, ter o homem vindo a existir após o animal. Quando examinamos o reino vegetal, vemos que os frutos das várias árvores não amadurecem simultaneamente. Pelo contrário, uns vêm primeiro e outros depois. Mas esta prioridade não prova que o fruto de uma árvore fora produzido do fruto anterior de outra. Em segundo lugar, esses ligeiros traços e sinais de membros talvez possuam sua razão de ser, a qual o nosso intelecto ainda não conhece. Quantas coisas existem cuja razão nós ainda ignoramos?
Assim, a ciência da filosofia, isto é, o estudo das funções do organismo, desconhece ainda a razão por que diferem as cores dos animais e dos cabelos humanos, por que são vermelhos os lábios e por que variam as cores dos pássaros. Tudo isso são segredos ainda não revelados. Sabe-se, porém, que a pupila do olho é preta em função dos raios do sol, porque se fosse de outra cor, isto é, uniformemente branca, não os atrairia. Assim como é desconhecida, pois, a razão das coisas mencionadas, igualmente o pode ser a razão desses vestígios de membros, quer seja no animal, quer no homem. Há uma razão sem dúvida alguma, embora nos seja ignorada. Em terceiro lugar, suponhamos ter havido uma época em que certos animais, ou até o homem, possuíssem membros agora desaparecidos. Isto não é prova suficiente da mudança e evolução da espécie, pois a forma e a aparência do homem, desde o começo do período embrionário até a plena maturidade, passam por modificações. Ele muda de aspecto, forma, aparência e cor. Passa de uma a outra forma, de uma a outra aparência. Desde o início do período embrionário, no entanto, ele é da espécie humana, ou seja, o embrião de um homem e não o de um animal. A princípio, não aparenta sê-lo, porém mais tarde vê-se claramente que é. Suponhamos ter o homem se assemelhado ao animal em certo período e depois ter progredido e mudado. Supondo que isso seja verdade, ainda não prova que houvesse mudança de espécie. Quando muito indica, como já dissemos, que essas mudanças são comparáveis às modificações por que passa o embrião humano, antes de adquirir o raciocínio e alcançar a perfeição. Falaremos mais claramente. Suponhamos que num tempo remoto o homem andasse com as mãos e os pés, ou tivesse tido cauda. As modificações que sofreu desde então são comparáveis àquelas do embrião do ventre materno, se bem que o embrião mude de todas as maneiras, crescendo e se desenvolvendo até adquirir a forma perfeita. Não obstante, desde o começo, espécie distinta. Vemos também no reino vegetal que as espécies originais do gênero não mudam, mas que há modificações ou progresso no que diz respeito à forma, à cor e ao tamanho. Em resumo, assim como o homem no ventre materno experimenta várias conformações, mudando e se desenvolvendo, todavia é a espécie humana desde o início do período embrionário, de modo idêntico, o homem desde o princípio de sua existência no ventre do mundo é também uma espécie distinta, isto é, humana, apenas tendo evoluído gradativamente em sua conformação. Ainda que se admita, portanto, a realidade da mudança de aspecto, da evolução dos membros, do desenvolvimento e progresso, isto não constitui uma negação da originalidade da espécie. O homem, desde o princípio, guarda essa forma e essa composição perfeitas, possuindo capacidade e aptidão para adquirir perfeições tanto materiais como espirituais, e sendo assim a manifestação das palavras. Faremos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele apenas tem adquirido qualidades mais amáveis, maior formosura e graça. A civilização elevou-o acima de seu estado selvagem, do mesmo modo que os frutos silvestres, cultivados,
por um fruticultor se tornam mais belos, mais doces, mais cheios de viço e de paladar mais delicado. Os fruticultores do mundo humano são os profetas de Deus.